Oi, tudo bem? Sou Rosana, fisioterapeuta aqui do Cassiês, e eu vou mostrar para vocês aqui, falando sobre a flexibilidade curricular e estratégias pedagógicas para estudantes com deficiência motora. Então, a deficiência física motora, ela pode ser considerada uma deficiência física motora todas as condições que façam com que as pessoas tenham dificuldade ou estejam impossibilitadas de realizar algum movimento específico. Também, nós podemos falar aqui que a deficiência física, ela é uma limitação da locomoção postural ou o uso das mãos, ou ainda limitações de vigor, vitalidade e agilidade. As alterações que caracterizam uma deficiência física motora podem ser causadas nas estruturas ósseas, nos grupos musculares, entre outras partes do corpo. Nós vamos entrar agora na psicomotricidade. Ela é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de naturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, efetivas e orgânicas. Ela é sustentada pela fase de desenvolvimento, atraso do desenvolvimento global e a deficiência sensorial, motora e intelectual. O equilíbrio. Então, quando falamos do equilíbrio, estamos falando das ações musculares, como o processo de aquisição, de assumir também e sustentar o seu corpo sobre uma fase, nos referindo à capacidade física que os permite sustentar o corpo em diferentes posições, tanto a questão estática, dinâmica e contra a gravidade. Agora, nós vamos mostrar para vocês as sugestões de atividades práticas psicomotoras do equilíbrio, como andar em cima de uma linha reta, andar em cima de uma linha em zigue-zague, andar em cima de uma linha em círculo, ficar em pé com os dois pés no chão, ficar em pé com um pé somente no chão. Ficar em pé com uma abertura das pernas, com os dois pés no chão, e ficar em pé com uma abertura das pernas, com um dos pés somente no chão. Agora nós vamos falar da coordenação dinâmica global. Então, a coordenação motora, ela é a capacidade do cérebro de equilibrar os movimentos do corpo, mais especificamente dos músculos e das articulações. Possibilidade de controle das organizações dos músculos, tanto ampla como na realização dos movimentos complexos, por exemplo, correr, saltar, andar e rastejar. Agora nós vamos mostrar para vocês também sugestões de atividades práticas psicomotoras da coordenação dinâmica global. As atividades da musculatura ampla para a realização dos movimentos complexos, por exemplo, de correr, saltar, andar, pular, engatinhar, entre outros, e as atividades de andar em uma bola entre as pernas, saltar de diferentes formas com um pé somente, com os dois pés e por cima de algum objeto. A coordenação motora grossa. Na coordenação motora grossa ou geral, que visa utilizar os grandes músculos esqueléticos de forma mais eficaz, tornando o espaço mais tolerável e dominação do seu próprio corpo. Agora nós vamos mostrar para vocês novamente as sugestões de atividades psicomotoras da coordenação motora grossa. Então, por exemplo, segurar uma bola, segurar um copo ou segurar o seu próprio livro. Você estaria trabalhando com essa coordenação motora grossa. Agora nós vamos falar sobre a coordenação motora fina. A coordenação motora fina, que visa utilizar os pequenos músculos de forma mais eficaz, tornando o ambiente controlável pelo corpo para o manuseio de objetos. Começa a ser elaborada quando a criança interage com objetos pequenos. Atividades que exigem dela o movimento de pinça e preensão, que são as bases para essa coordenação. Também é utilizado o termo de estar fazendo para a escrita. Esses termos são utilizados na coordenação motora fina desde a fase do desenvolvimento da criança, quando ela está indo já na primeira série, segunda série, ela já começa a trabalhar com esses movimentos. Também em casa, com a família, ela já começa a querer trabalhar com essas atividades, né? Da coordenação motora fina. Quando ela recebe da sua mãe, do seu pai, ela recebe um caderno de pintar, desenhar, ela já começa a trabalhar de uma forma já dessa coordenação motora fina, mas não tão específico, né? Não mais profundo, porque como a gente já diz, a escrita ela vai trabalhar
não somente o desenhar, mas sim escrever. Então, isso é mais para frente. As sugestões de atividades práticas agora, que eu vou mostrar para vocês, seria de coordenação motora fina, seriam jogos de pega-vareta, encaixar uma peça pequena em um brinquedo, dobraduras, abrir e fechar o zíper, abrir e fechar o botão e abrir e fechar também os fechos. Fazer um nó simples, fazer um laço, escrever com ou sem material adaptado, pintar com ou sem o material adaptado, desenhar com ou sem material adaptado e recortar também com ou sem o material adaptado. Agora nós vamos entrar no esquema corporal. É o conhecimento intuitivo e imediato que a criança tem do próprio corpo, conhecimento da criança sobre as partes do seu corpo. É na interação informal e grandes relações com o meio que a criança reconhece as partes do seu corpo. Agora nós vamos entrar diretamente nas sugestões de atividades, práticas psicomotoras do esquema corporal. Então é o desenhar-se em um tamanho natural no papel, contornar-se por cima de um desenho para posteriormente fazer uma comparação, mostrar cada parte do corpo em uma boneca, no seu corpo ou no seu próprio colega. Por exemplo, colocar o ombro no colega e demonstrar a parte que ele está mostrando, o ombro direito, o ombro esquerdo. Que também vai englobar essa questão do direito e esquerdo, a lateralidade, que eu vou falar para vocês agora. Por isso que a gente já disse, o esquema corporal e lateralidade elas sempre vão estar andando juntos. Então a lateralidade ela é o quê? Ela é a capacidade de controlar os dois lados do corpo, junto ou separadamente. Hoje respeitamos também a dominância da lateral da criança. E o brincar ela vai oferecer também essa mobilidade de experimentação global do corpo da criança. Ela é mais livre e espontânea e fará também essa questão da opção lateral, e da atuação. Aqui em relação, nós vamos mostrar para vocês também, novamente, as sugestões de atividades práticas psicomotoras da lateralidade, que seria percorrer espaço demarcado no chão, com a linha, ora com um pé, ora com o outro, cruzar, por exemplo, instrumentos, por exemplo, a mão direita no ombro esquerdo, calcanhar esquerdo no joelho direito. Isso também é muito utilizado em músicas infantis. Trabalham com esse tipo de atividades. Agora nós vamos entrar com a orientação corporal. Ela é uma conduta que ela sugere por volta dos 5 anos que vai aparecer. Mas isso não quer dizer necessariamente que não possa aparecer antes. Ele pode acontecer pela maturação orgânica e neurológica. A criança primeiro ela vai sentir, depois ela vai usar do seu próprio corpo, vai controlar o equipamento corporal. Aqui nós vamos mostrar a sugestão de atividades com vocês, seria em relação à orientação corporal. Você pode utilizar com desenhos já específicos para a criança, um desenho do corpo, e naquela parte você vai dizer quais são as partes, onde ficam, onde se locomovem, por exemplo, cabeça, orelha, ombros, Então tudo isso vai mostrando as suas partes, da orientação corporal. Agora nós vamos entrar com a orientação espacial. Ela é um conceito que se estrutura primeiramente no cérebro, pois construímos nosso mundo espacial através de interpretações de grande número de dados sensoriais, tato, visão, audição e as sensações sinestésicas do movimento. É através do movimento que imprime o objeto e ao próprio corpo, que é a criança dentro do espaço em que ele vive. Agora nós vamos mostrar para vocês também sugestões de atividades práticas psicomotoras, orientação espacial. Então as atividades, elas vão estar, por exemplo, dentro e fora, Podemos utilizar em cima e embaixo, de um lado e do outro, que vai fazer com que ela dimensione e descubra o espaço que a cerca. A criança ela pode estar sentada em um círculo e uma delas vai sair da sala de aula e a outra vai mudar de lugar. A criança que saiu, ela deve voltar e ela vai ter que reconhecer quem mudou de lugar e para onde ela foi. Agora nós vamos falar da orientação temporal. Compreender a dimensão do tempo em relação a acontecimentos do passado, presente e futuro, pelos ritmos das ações dos acontecimentos, num contexto
de rotinas que a criança adquire nas noções temporal necessárias para conviver com o antes e o depois, com o passado e com o presente. Agora nós vamos mostrar para vocês, novamente, sugestões de atividades práticas psicomotoras e orientação temporal. Todas as brincadeiras que estimulem a criança, por exemplo, de organizar calendários escolares ou calendários até mesmo anual, por exemplo, Páscoa, Natal, Ano Novo, tudo isso é interessante ser utilizado desse calendário. Também podemos usar o contar através de brincadeiras e fazer uma questão do ontem, o hoje, o passado, o presente, o futuro, o antes, o depois, noite, dia, novo e velho. Então tudo isso é uma questão que é interessante ser trabalhado para a criança, para ela ter essa noção. Se agora é dia, tarde ou noite, então tudo isso pode ser trabalhado desde a infância. Pular corda também de acordo com o seu próprio ritmo de música, e pular de acordo com o ritmo dos outros. Também é uma questão de orientação temporal. Então, gente, é isso, tá? Eu agradeço, muito obrigada por vocês estarem assistindo. E vamos lembrar que na plataforma do Cacieres vai ter as atividades que eu vou mandar para vocês. São atividades simples para responder, tá? E tem sugestões também, tem um vídeo daqui, ok? Até mais!